Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho. A gente está no meio de muitos, mas muitos acontecimentos rápidos que afetam a nossa vida, que afetam o mundo em que vivemos e que em breve vão afetar o preço que a gente paga na bomba de combustível. E estamos aqui para trazer informações que você não vai ver na mídia tradicional, não vai ver na mídia corporativa e nem na maior parte da mídia independente. Nós temos fontes privilegiadas que nos passam essas informações, e é um prazer poder compartilhá-las com você. Contamos com comentaristas extremamente experientes, como o convidado que está comigo agora, um dos membros fundadores do nosso programa, Larry Johnson. Daqui a pouco, eu vou passar o microfone para ele, que vai assumir daqui e trazer para vocês as últimas atualizações, os acontecimentos que estão moldando o mundo em que a gente vive. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. E aproveita para clicar no botão de curtir. E olha, se quiser receber um conjunto exclusivo de informações toda semana direto no seu e-mail, torne-se um membro pago. É uma taxa bem pequena, de apenas $5, menos da metade do que paga num café. Então, com essa introdução, Larry, é com você. Bom, e eu só quero lembrar que eles também podem pagar $50 por ano. Isso faz economizar um pouquinho, uns $10. Dá para assinar por um ano, pagando 50 ou mês a mês por $5. A escolha é sua. Agora, o ponto principal hoje é que a gente vai descobrir o quão confiável é a garantia do Paquistão de defender a Arábia Saudita. Porque já tivemos dois incidentes. Primeiro, o Ansar Allah, os Houthis, anunciaram que estão fechando o Mar Vermelho para a Arábia Saudita. Eles impuseram um bloqueio aos navios sauditas, principalmente para impedir a saída de petróleo de Yanbu, que neste momento é a única rota da Arábia Saudita para exportar petróleo. Até agora, os Houthis não deixaram claro se vão usar mísseis balísticos contra navios que tentarem ignorar o bloqueio, mas com base na experiência anterior, é bem provável que façam isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Um petroleiro saudita tentou atravessar o Estreito de Omã, mais uma vez violando os protocolos do Irã que já estavam estabelecidos. Isso foi uma provocação deliberada por parte dos sauditas, e o Irã fez com que eles pagassem o preço. Eles atingiram o navio, ele está em chamas, talvez afundando. Agora os sauditas podem usar isso como argumento e ir até o Paquistão dizendo: "Fomos atacados, vocês precisam nos defender." Isso colocaria o Paquistão numa posição bem desconfortável, tendo que escolher entre se afastar do Irã ou dizer para os sauditas: "Calma, não vamos entrar nessa", tentando manter vivo o processo de paz. A gente sabe que há uma delegação iraniana, liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Arashi, em Islamabad hoje. O conteúdo dessa conversa ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa a gente sabe, a posição do Irã ficou mais rígida nos últimos 10 dias. Os novos avstalsfordsmålsnål that have added as sexy, da semana till instead. On Iran started a week ago Saturday. And so, if you go back, today's the 20th. Então, se a gente voltar um pouco, hoje é dia 20, domingo foi 19, 18, basicamente foi no dia 11 de julho que esses ataques começaram para valer. E em resposta a cada ataque, o Irã aumentou a intensidade da sua reação. Agora a gente chegou a um ponto em que, curiosamente, o Irã acabou forçando os Estados Unidos a retirar seus meios aéreos e forças terrestres das bases que ocupavam antes. Eram duas bases principais no Kuwait. A base aérea Ali Al-Salem e o campo Buehring, acho que era esse o nome, uma base terrestre de onde eram lançados mísseis terra-terra com o sistema HIMARS. No Bahrein tem também a base aérea Sheikh Isa e o quartel-general da 5ª Frota. Então, no total, são 4 bases. Tem ainda Al Udeid, no Catar, já são 5, e Al Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos. Além disso, existe outra base mais afastada na costa. United Arab Emirates, plus there is another base further out on the coast, that could bring you up to 7. Então isso pode levar o total a 7. E depois tem a base de Duqm, em Omã, que é usada para reabastecer e fazer manutenção em porta-aviões e destroyers.
Indo além do Golfo, temos as duas bases principais que ficam na Jordânia: a base aérea Muwafaq al-Salti e a base aérea Príncipe Hassan. Essas foram atingidas com uma destruição enorme na última semana. E o ataque em Muwafaq al-Salti teria matado pelo menos 3 americanos. Há 2 mortos confirmados. Um está listado como desaparecido, mas o que encontraram foram partes de corpos. Eles ainda não sabem a quem pertencem. Uma imagem muito grotesca, horrível. E também foi informado que de 3 a 5 soldados ou aviadores feridos foram colocados num C-17 para serem levados até Landstuhl, na Alemanha, para o centro médico de lá. E que de 3 a 5 deles provavelmente não sobreviveriam ao voo da Jordânia até a Alemanha. Desde então, não tivemos nenhuma atualização sobre isso. O que sabemos é que os Estados Unidos estão tentando reposicionar suas aeronaves, buscando colocá-las em locais mais seguros, movendo parte delas para Israel, o que vai aumentar o nível de ameaça para Israel. E nesse contexto, o Conselho de Segurança Nacional e o gabinete israelense estão reunidos neste momento, enquanto a gente grava, tentando decidir o que fazer em relação ao Irã. O Irã agora tem um sistema de mísseis balísticos muito preciso, em parte porque está usando o sistema de satélites chinês Beidou para mirar e garantir que acerte exatamente o alvo pretendido. Eles aprenderam da pior forma, há um ano, em junho, que depender do GPS dava aos Estados Unidos e a Israel uma forma de invadir o sistema, fazendo com que os mísseis não fossem tão precisos quanto os iranianos esperavam. O que estamos vendo agora é uma destruição completa dos sistemas de defesa aérea ocidentais. Os PAC-3 e os THAAD estão praticamente esgotados. O David's Sling e o Domo de Ferro não funcionam contra os mísseis balísticos iranianos. Mal conseguem lidar com alguns dos drones. Então o Irã está numa posição muito forte neste momento para continuar avançando numa ofensiva. Uma ofensiva pensada antes de tudo para expulsar os Estados Unidos do Golfo Pérsico, tornando caro demais e perigoso demais para os Estados Unidos tentarem trazer tropas ou equipamentos de volta para a região. Então, enquanto há relatos de pressão vinda de Washington, com Donald Trump pedindo aos paquistaneses que intervenham junto ao Irã e tragam o Irã de volta à mesa de negociações, a realidade é que o Irã não vai voltar sem concessões significativas de Trump. E isso exigiria que os Estados Unidos de imediato descongelassem os ativos bloqueados, agora, não em algum momento no futuro. Além disso, o bloqueio e as sanções sobre todo o petróleo teriam que ser suspensos novamente. E além disso, outras sanções impostas pelos Estados Unidos também teriam que ser retiradas. Essa exigência seria, na visão deles, um sinal de boa-fé por parte dos Estados Unidos. E ainda por cima, há pressão para tirar os israelenses do sul do Líbano. E o Irã não recuou nessa questão. Eu sinceramente não vejo Donald Trump neste momento disposto a fazer esse tipo de concessão. Na verdade, ele está dobrando a aposta nas ameaças, falando em mais violência, dizendo que vai abrir e liberar os portões do inferno contra o Irã. E o Irã está preparado para isso. Enquanto a gente conversa aqui, o Irã já lançou mísseis balísticos a partir de Tabriz, que estão a caminho da Jordânia, e as sirenes já estão tocando em Amman. O Irã também está atacando o campo aéreo de Erbil, no Kurdistão iraquiano, porque os curdos, que trabalham com a CIA, vinham planejando ou tentando montar uma força de ataque para entrar no Irã. E o Irã não está esperando ser atacado, está agindo de forma preventiva agora mesmo. Então, ao longo desta semana, é provável que a gente veja um aumento contínuo nessas trocas entre os Estados Unidos e o Irã. A diferença é que o Irã tem capacidade para sustentar e prolongar esse conflito. Os Estados Unidos não. Olha, Larry, eu não poderia ter dito melhor do que ele, com tão poucas palavras, para descrever uma situação tão complexa. E pouco antes de começarmos a gravação, eu compartilhei com você informações privilegiadas que recebemos de fontes muito próximas ao líder supremo,
que recentemente começou a consolidar o seu poder. E para o nosso público, eu gostaria de deixar claro que o clima dentro daquele gabinete não é de forma alguma de conciliação. Na verdade, é de determinação muito firme. E as palavras exatas foram: as pessoas que estão vencendo não buscam encerrar o conflito. Essas foram as palavras exatas. Então, com esse clima, eu quero corrigir uma coisa que você acabou de dizer, antes que alguém mais o faça. Houve uma visita a Islamabad há alguns dias, liderada pelo ministro das Relações Exteriores Arashti, que se reuniu com a liderança paquistanesa. Pelo que entendi, a visita correu muito bem. E hoje, enquanto a gente conversa, uma nova delegação chegou a Islamabad. E, curiosamente, me disseram que ela traz uma mensagem pessoal do líder Mustafa para a liderança do Paquistão. Essa delegação é chefiada por alguém bastante influente no Irã, o chefe do que eles chamam de Ministério do Interior. O Ministério do Interior no Irã funciona como uma força de segurança interna. Então é um cara muito influente. Está lá agora com uma delegação de 20 pessoas em Islamabad e eles vão ter reuniões com a liderança do Paquistão em poucas horas. A gente vai trazer para você tudo o que acontecer nessas conversas e também qual é a mensagem especial que ele está levando. Porque essa mensagem deve ser entregue pessoalmente, em uma carta, pelo chefe da delegação. Vai ser muito importante para a gente saber disso, e pode ter certeza, assim que a gente souber, você vai saber também. E tudo isso vai estar disponível quando o Pepe, que é outro membro fundador do programa, estiver comigo amanhã. Então, Dari, você quer comentar esses acontecimentos? Pois é, a gente ainda não sabe qual vai ser a mensagem, mas pelo que vimos até agora, o Irã não está tentando se render. Eles não estão pedindo para Islamabad parar o fogo com os Estados Unidos. Eles vão insistir em deixar bem claro o que estão propondo, que é isso que os Estados Unidos precisam fazer se quiserem o fim desse conflito. É isso que eles exigem. Assim, o governo do Paquistão e o general Munir vão estar devidamente informados e poderão falar com autoridade com Donald Trump, deixando claro para ele o que precisa ser feito. Agora, de novo, eu acho que o Trump provavelmente vai passar essa semana continuando a fazer ameaças e pedindo por ações mais duras. Mas eu acho que uma combinação das condições econômicas com o apoio político que ele tem vai acabar forçando uma mudança. Agora ele tem a menor taxa de aprovação de qualquer presidente do século XXI. É mais baixa que a do Obama. É mais baixa que a do George W. Bush, lá na época em que o Bush estava super impopular por causa da guerra no Iraque. Então eu acho que a realidade dessa baixa popularidade, junto com o fato de que, com certeza, os militares devem estar dizendo para ele que não dá para continuar disparando armas e mísseis nesse ritmo, porque vai faltar munição, tudo isso junto vai acabar levando ele a mudar de rumo. Quando você acha que isso vai acontecer? E eu queria acrescentar uma estatística que li hoje de manhã. No auge da vergonha americana no Vietnã, quando as forças dos Estados Unidos estavam literalmente sendo retiradas de helicóptero do telhado, o apoio à guerra do Vietnã era maior do que é hoje para a guerra dos Estados Unidos no Irã. Isso significa que o apoio à guerra no Irã é ainda menor do que foi no momento em que os Estados Unidos decidiram sair do Vietnã, o que já não era bom. Então, com esse tipo de sentimento no país, com os preços subindo e com a incapacidade de Trump de mentir para escapar disso, porque as pessoas vão sentir esse preço na bomba de gasolina e tudo mais vai ficar mais caro, sem fertilizante. Quanto tempo você acha que ele consegue sustentar essa situação? Quanto tempo você acha que os republicanos conseguem continuar apoiando isso? Não, eu não vejo isso acontecendo. Vamos supor que continue. Se isso for até agosto, eu vou ficar surpreso.
Porque veja, a gente viu a primeira tolerância dele durante a Primeira Guerra, que começou em 28 de fevereiro. Durou cerca de 40 dias, um pouco mais de 5 semanas. Então eu acho que o que vamos ver agora é ele pressionando bastante para conseguir alguma redução, algum acordo com o Irã, para parar os bombardeios, os ataques às bases militares. Eu não acho que o Irã vai recuar. Acho que eles aprenderam a lição no passado. Toda vez que eles recuam e dão uma chance para os Estados Unidos aproveitam para quebrar a palavra e violar o acordo de novo. Então o que eu vejo é que esse vai ser um conflito prolongado, até que os Estados Unidos sejam basicamente forçados a admitir que não conseguem vencer o Irã. Olha, sobre isso, Larry, eu quero compartilhar com o nosso público, e já tinha comentado isso com você antes, o clima dentro do verdadeiro centro de poder no Irã, que é o gabinete do líder Moshetaba, é de nenhuma concessão da parte do Irã, só exigências. Não é que o Trump não esteja ligando para o Azim Munir, a gente sabe disso com certeza. Sabemos de fato, pelas nossas fontes, que o Azim Munir recebeu várias ligações. Por favor, faça alguma coisa, voltar à mesa de negociações. E o Azim Munir não respondeu, não disse, sim, eu posso fazer isso acontecer. Porque o Azim Munir é uma pessoa muito competente. Eu não sei o que o Trump entende sobre nós. Ele é um sobrevivente e é muito capaz. Então, como eu o conheço pessoalmente, posso afirmar isso. De qualquer forma, a resposta dele foi: estamos conversando com os iranianos. Vamos responder em breve, imediatamente, assim que tivermos notícias. E a palavra dos iranianos é: não vamos deixar os Estados Unidos parar, voltem daqui a 3 semanas. Quer dizer, com toda certeza posso afirmar isso. Isso não vai acontecer. Uma pausa temporária não vai acontecer. Então, basicamente, isso significa que os Estados Unidos vão ter que sair do conflito com o rabo entre as pernas. Esse vai ser o legado do Trump. Yeah. And that is what is going to be the legacy of Trump. While I have complete confidence in Sim, what you're saying, e embora eu tenha total confiança no que você está dizendo, eu só observo que existe outra visão por aí. Uma visão que vê os paquistaneses como mais cooperativos e mais dispostos a apoiar ou seguir os Estados Unidos do que necessariamente apoiar a China. E isso coloca o Paquistão numa situação muito delicada, por causa da relação de longa data com os Estados Unidos e com a CIA, que já dura quase 70 anos. Agora, essa relação se atualiza com a China, assumindo um papel econômico de segurança mais importante, fornecendo ao Paquistão caças de quinta geração e capacidades essenciais de defesa aérea. key also air defense capabilities. So this is Então a questão sempre acaba sendo uma questão de confiança. E o grande teste para o Paquistão vai acontecer nos próximos dias, para ver o que o país vai fazer depois do ataque conjunto do Irã e dos Houthis contra os interesses da Arábia Saudita. Isso pode deixar os sauditas furiosos, mas não há muito que eles possam fazer militarmente, além de recorrer ao Paquistão e pedir que o Paquistão intervenha com força militar. E eu acho que nós dois concordamos que isso não é uma possibilidade muito provável. Eu garanto para você, pelo que a gente vê, pelo que a gente sabe e observa quase de hora em hora, isso não vai acontecer. O Paquistão não vai atacar a Arábia Saudita. O Paquistão não vai atacar o Irã. Isso simplesmente não vai acontecer. E eu posso afirmar isso da forma mais categórica possível. O que você está dizendo sobre a relação entre os Estados Unidos e o Paquistão era verdade até o desastre mais recente no Afeganistão. E eu, pessoalmente, conheço muita gente de altíssima patente nas forças paquistanesas. Relações pessoais mesmo. O clima nesse círculo, e são eles que de fato controlam o Paquistão em todos os aspectos, é o seguinte: eles não vão fazer nada, absolutamente nada, que possa irritar a China. Nada.
Não importa qual tenha sido a relação pessoal deles, sabe? Anos atrás ou até recentemente. A China é a força por trás de tudo o que está acontecendo naquela parte do mundo e, na verdade, de tudo o que acontece naquela região. O Paquistão vai fazer o que a China quiser que ele faça. E a gente noticiou isso no nosso canal há apenas 2 dias, e Shakhdar passou 2 dias na China, se reunindo com Wang Yi e outras lideranças. E ele recebeu um mandato claro de Wang Yi. Existe um roteiro que eles estão seguindo. A China não está tão ansiosa assim para que essa guerra acabe amanhã. Quer dizer, isso é algo que talvez a gente devesse ter deixado bem claro. Eles estão muito satisfeitos em ver os Estados Unidos levando uma surra. Estão realmente muito satisfeitos com isso. Right. I mean, they're very happy to see that. While they are, of course, interested. Embora eles estejam, claro, interessados que os Estados Unidos saiam em breve, talvez de novo, como a gente acabou de descrever, com uma barra de ferro nas costas, eles ficam satisfeitos em ver o país gastando seus recursos. Ficam satisfeitos em ver os Estados Unidos sendo humilhados. Eles gostam de ver tudo isso acontecendo. Então, o Paquistão não vai fazer nada. Quero dizer, posso afirmar categoricamente, absolutamente nada que a China não queira que o Paquistão faça. É uma declaração forte, eu sei, mas falo com total confiança. É por isso que estou dizendo isso. Então, mesmo que você já tenha ouvido isso antes, e mesmo que tenha sido verdade há alguns meses, e talvez ainda existam alguns grupos que guardam um certo carinho pelos Estados Unidos, não são esses que estão governando o país. That's not the group that is running the country. Corre, é isso mesmo. Yeah. Então, That's the, that's É isso. É onde a gente está agora. It is the latest. We will bring you even more. essa é a informação mais recente. A gente vai trazer mais atualizações assim que elas acontecerem, e elas vão acontecer a todo momento, porque a equipe que representa o líder Mojtaba em Islamabad é quem vai tomar as decisões. E essas decisões não vão ser fáceis, nem para os Estados Unidos, nem para os países ocidentais. E dá para dizer aqui, com um certo grau de certeza, que a hegemonia dos Estados Unidos está em declínio. E vai chegar ao fim. Eu sei que é uma afirmação ousada. Entendo que é ousada e assumo a responsabilidade por dizer isso. Acredito que meu colega compartilha desse sentimento. I believe that my colleague shares that sentiment. And this is why we started this channel. E é por isso que a gente criou esse canal. Então, por favor, se você ainda não se inscreveu, clica no botão de inscrever-se. Se quiser receber tudo isso direto no seu e-mail, torne-se um assinante pago. Custa menos da metade do que você gasta num café. É só entrar no Substack e se inscrever. Torne-se um assinante pago. Se quiser garantir o conteúdo por um ano inteiro, é só pagar $50 e a gente vai continuar trazendo tudo isso para você. Amanhã a gente volta com o Pepe e na quarta-feira estaremos de volta com nós três juntos. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado pelo crescimento incrível que tivemos. Isso mostra que existe uma fome por verdade. Muito obrigado, senhor. Até mais. There is a hunger for truth. Thank you, sir. Bye-bye. Obrigado.